Fala pessoal, tudo bem? Vou falar um pouquinho de DBS de novo. O que é isso? É o Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda, tá? Que é um dos tratamentos indicados para a doença de Parkinson. Essa semana solicitei, essa semana não, já faz uns 15 dias, solicitei para uma paciente com doença de Parkinson a terapia com DBS, tá? Fiz o relatório para o convênio e eu tive uma negativa do convênio, que a auditora comentava que eu teria que esgotar todos os tratamentos clínicos para poder realizar o DBS, ok? Mas será que isso é verdade? Será que eu tenho que esgotar todas as terapêuticas possíveis e depois que eu esgotei eu tenho que fazer o DBS? Então, vamos lá. Nem tanto, ok? O que é indicado hoje na literatura? Vamos falar baseado em evidência, sempre baseado em evidência. Primeiro, o paciente tem que ter diagnóstico de doença de Parkinson, com certeza. E como que a gente vai ter a certeza? Principalmente o tempo. Quanto mais tempo a gente vai passando, vai apresentando sintomas que são características da doença de Parkinson. Então, por exemplo, é um negócio que a gente chama de discinesia relacionada à levodopa. Então, o paciente usando Prolopa, levodopa, ele começa a ter alguns movimentos, tá? Principalmente no pico de dose, ele começa a ter um movimento que a gente chama de coreia, ele começa a balançar. E isso é característico da doença de Parkinson, tá? Entra nos critérios lá diagnóstico. Então, uma discinesia relacionada à levodopa, tá bom? Outro ponto, o paciente tem um tremor de repouso, tá? A doença ela ser longa, tá? Porque a doença de Parkinson é para o paciente ter mais de 10 anos de sobrevida sossegada. Com as novas terapêuticas, com a própria levodopa, melhorou muito a mortalidade desses pacientes, tá? É o principal remédio. Então, de novo, o tremor, a resposta à levodopa, que eu esqueci de comentar. Então, o paciente tem que ter uma resposta boa à levodopa que dure mais de 10 anos ou até o final da doença. E é o que a gente vê, o paciente, mesmo fases mais tardias, tendo uma resposta à levodopa. Às vezes precisa de doses mais altas, mas ele tem uma resposta à levodopa. Ter as complicações relacionadas à levodopoterapia, que é a discinesia, tá? Que eu comentei para vocês, e outras também. Então, às vezes, quando está passando o efeito da levodopa, ele tem um quadro que a gente chama de distonia, uma contração dos pés, das mãos pode acontecer, principalmente do pé, que costuma ser dolorosa, tá? Então, isso também está relacionado. Não ter alguns outros comemorativos, então queda desde o início, alteração cognitiva, tudo isso me ajuda a ter um diagnóstico da doença de Parkinson, tá bom? A melhor medicação disparada para a doença de Parkinson é a levodopa, tá? É a medicação mais velha, tá? Ela tem, se eu não me engano, 60 anos, ou um pouco mais, um pouco menos, mas é a melhor medicação que nós temos disparada. As outras ajudam, mas assim, é muito ruim. Então, por exemplo, os agonistas dopaminérgicos, que é o Pramipexol, hoje eu quase não prescrevo, porque assim, não tem tanto benefício. Para alguns pacientes mais jovens, que não tem tanto impacto funcional, ajuda. Para pacientes mais idosos, tem muito efeito colateral. Aqueles pacientes com uma incapacidade funcional importante, não vai ajudar em nada. Pacientes com predomínio de tremor, o agonista dopaminérgico responde muito pouco. A gente precisa de levodopa em doses mais altas, tá? Para ter uma resposta. Então, o agonista dopaminérgico hoje é pouco usado, fora que não é que não é pouco usado, pelo menos eu uso pouco. Fora que tem alguns efeitos colaterais não muito adequados, tá? Então, um negócio que a gente chama de punging, tá? Que é a compra compulsiva, o paciente começa a comprar um monte de coisa sem necessidade. O jogo patológico, ainda mais agora com o advento dessas bets e do tigrinho aí, que, pelo amor de Deus, viciou um monte de gente, tem que tomar muito cuidado. Nos Estados Unidos tem um monte de processos contra médicos que prescreveram os agonistas dopaminérgicos e não ficaram de olho no paciente por causa do jogo patológico. Lá tem cassinos liberados, eu não sei se em todos os estados, não, mas na maioria dos estados é liberado o cassino. Então o paciente acaba jogando e gastando o que tem e o que não tem. E hoje está acontecendo muito isso no Brasil, graças aos bets e esse bendito jogo do tigrinho, tá? Então tem que tomar cuidado, tá? E de novo, não é um dos melhores remédios, ajuda. Para o tremor, muito pouco, ok? Então tá, vamos lá. Essa minha paciente, ela tem um predomínio de tremor, tá? Que a gente sabe que até a longo prazo o prognóstico é melhor. E também o que nós sabemos, que o DBS, quando predomina o tremor, ele funciona muito bem. O problema maior é quando predomina o que a gente fala axial, principalmente a marcha, a postura, quando o paciente tem um negócio chamado freezing, que é o congelamento,
Tá? Quando ele responde a levodopa, ok, o DBS vai ser legal. Quando ele não responde tão bem a levodopa, o freezing, o DBS, pelo menos nos alvos que a gente tem utilizado hoje, núcleo subtalâmico e o lobo páreo interno, não responde tão bem. Tem trabalhos falando no alvo medular, em outras regiões, para o freezing, mas ainda não é utilizado corriqueiramente, ok? Então, nessa paciente, de novo, ela é uma paciente jovem, se não me engano, acho que 59, 60 anos no máximo, e ela, o predomínio dela é de tremor, que responde muito bem a levodopa, então legal. Quando ela está usando dose alta de levodopa e ela responde bem. Se eu diminuo a dose do levodopa, aumenta o tremor dela, e ela tem vergonha, atrapalha o dia a dia dela. Tá? Então eu tenho que deixar um pouco mais alta a levodopa. E isso é legal também para quem trata paciente com doença de Parkinson, explicar. Para o tremor tem um prognóstico melhor a longo prazo, porém, para eu chegar para dose de terapêutica, para melhorar o tremor, tem que ser doses mais altas. E a gente às vezes começa com dose de levodopa mais baixa por causa de efeito colateral. E tem que subir aos poucos, tá? Para chegar às vezes numa dose maior que o paciente vai responder. Tá? Sempre explique isso para o paciente para não gerar angústia e falar, não estou servindo para nada. Então tá, ela está com dose boa de levodopa, a dose alta, e com uma boa resposta. Só que o problema dela, ela já está tendo as complicações motoras, que eu acabei de falar. Quando ela toma a levodopa, ela melhora o tremor, mas ela começa a ter um quadro de discinesia, ela começa a balançar. Então ela está falando comigo, balançando desse jeito. E isso traz angústia para ela, porque ela vai conversar com alguém e ela fica balançando. Segundo, ela tem um gasto energético maior. Ela começa a ter sudorese também, que está gastando, desidrata. E isso é ruim, tá? Então a gente está tendo as complicações motoras. E eu estou tendo também no quadro dela, que é o que a gente chama de off não esperado. Tá? O que é isso? Eu tenho um paciente, o on-off, o on é quando o paciente está ligado, tá? Por isso on, e off quando o paciente que a gente fala desligado. Quero dizer, ele está travado. O on quando ele está fazendo tudo normal ou quase normal, que está no efeito da medicação. Então, num certo momento, a levodopa ela começa a encurtar a meia-vida dela. Então, ela durava de 8 em 8 horas, agora o paciente tem que tomar de 6 em 6, 4 em 4. Então, já diminuiu a meia-vida dela, que é o off esperado. Tem um certo momento que o paciente fala, estava durando 4 horas, mas agora tem dose que dura 3, tem dose que dura 4, tem dose que dura 3,5, tem dose que não faz nem efeito. Isso é o off não esperado, tá? Que são as flutuações motoras. Tá? Isso já é uma indicação para a gente começar a pensar no DBS. Mesmo que eu tenha, para discinesia, por exemplo, de pico de dose, eu tenho a amantadina, que não é maravilha, tá? Não é um dos melhores remédios. Tem seus efeitos colaterais, não é indicado para paciente renal crônico, que ela é excretada 90% pelos rins, e pode ter alguns efeitos colaterais, como alucinação e manchar a pele, que a gente chama de livedo reticulares, que isso tem que diminuir ou tirar a droga, porque senão pode perder até a perna, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Fora que é uma medicação a mais, tá bom? Então, de novo, eu vou entrar com a amantadina? Então, de novo, o que os trabalhos falam? Voltando ao que eu comentei. DBS, pelo menos 6 anos de doença, porque aí a gente vai ter uma certeza maior de 5 a 6 anos de doença, que a gente vai ter uma certeza que é maior que a doença de Parkinson. Tem que responder a levodopa, tá? Então a gente faz até um negócio chamado teste da levodopa, deixa a paciente sem medicação, examina ela, dá uma dose a mais de levodopa e vê como que ela responde. E faz o antes e depois, vê se ela tem uma resposta maior que 40%, é uma resposta boa ao DBS, então ela é uma boa respondedora, ok? Então faz o teste da levodopa para ver se ela responde. Cognitivo adequado, tá? A paciente fez uma avaliação cognitiva e ela foi superior a um monte de coisa, ela foi muito bem, tá? No quadro cognitivo. Então, de novo, 5 anos de doença, ela tem 8. Ela já tem um quadro de flutuação motora, que é outra indicação, quando eu começo a ter as flutuações motoras. Boa respondedora à levodopa e ela tem uma cognição adequada, ok? Ressonância dela boa, não tem tantas lesões, então é uma paciente ideal para a escolha, tá? Então não preciso ter refratariedade ou, pelo contrário, se eu tiver refratariedade à levodopa, esquece, o DBS não vai funcionar. Eu não preciso ter esgotado a terapêutica clínica, não preciso dar esse monte de remédio para o paciente.
Os trabalhos mostram que quanto mais precoce eu entrar, quando eu começar com a flutuação, eu tenho certeza, ou quase certeza que é a doença de Parkinson, o DBS vai ajudar. E olha que interessante, tem trabalhos pequenos ainda, tá? Mas vão ter mais estudos, mostrando que o DBS parece que diminui a evolução da doença também, tá? Parece que ele tem, entre aspas, um efeito neuroprotetor. Então, além de melhorar a qualidade de vida do paciente, eu vou diminuir a evolução da doença. Para o convênio até melhor, porque o paciente vai ter menos comorbidades, vai usar menos o sistema, por causa de possíveis comorbidades, tal como pneumonia, quedas, para fisioterapia e assim vai. Então, assim, nos trabalhos não mostram que eu preciso ter esgotamento de toda a terapêutica para pedir o DBS. Não, eu tenho que estar usando a levodopa, o paciente ter uma resposta boa à levodopa, ele ter mais de 5 anos de doença, pelo menos, e ele já ter a complicação. Antigamente, isso há mais de 10 anos, tá? O DBS era jogado lá para frente, quando realmente eu já usei todas as medicações e já não tenho muito o que fazer. Só que viu-se que isso não é adequado, porque eu perco uma janela enorme e perco janela de qualidade de vida do paciente, que é o principal. Eu tenho que dar qualidade de vida para o meu paciente. E quando eu jogo lá para frente, com 10, 15 anos, já vou ter complicações maiores. Às vezes o paciente já perdeu a janela, já não é adequado, já começou a ter alteração cognitiva. Então isso não é adequado. Eu tenho que sempre pensar no meu paciente. Então, foi indicado o DBS. Infelizmente, o convênio negou. E agora a família vai ver o que faz, né? Foi até agora para uma junta médica, vamos ver o que o próximo colega fala. Mas assim, eu não concordo completamente que eu tenho que esgotar todas as terapêuticas, tá? Porque os trabalhos mostram que a partir do momento que eu tenho flutuação motora, eu estou usando levodopa, ele está tendo flutuação, o indicado é o DBS, que vai melhorar a qualidade de vida, principalmente na forma tremogênica, tá? Que a forma que predomina tremor melhora muito, muito mesmo. Eu tenho uma paciente aqui que acabou de fazer a cirurgia muito parecida com o caso dessa daqui, só que a operadora de convênio era diferente. Essa outra operadora não teve tanto, não negou, ela já liberou. E hoje, eu até falei um vídeo aqui sobre ela, hoje eu consegui diminuir pra caramba as medicações dela, ela tá tomando levodopa 1/4 do comprimido, ela tomava um comprimido 4, 5 vezes por dia, não lembro exatamente, hoje ela está tomando acho que 1/4 do comprimido, tá? 3 vezes ao dia, baixíssima dose, sem efeitos colaterais, tendo uma vida normal, quase normal, tá? Ela melhorou muito a qualidade de vida, tá? Então, de novo, nosso papel como médico é indicar baseado em evidência, tá? Em evidência forte. E tem evidência mostrando até que o DBS parece que diminui a evolução da doença, que traz qualidade de vida com certeza, que vai diminuir até impacto para o convênio a longo prazo, sim, ele vai gastar no primeiro momento, mas a longo prazo ele diminui o impacto, tá? Então, de novo, não concordo, tá? Eu acho que o DBS seria uma boa indicação para ela. Vamos ver cenas dos próximos capítulos e espero que eu venha aqui relatando o caso dela para vocês que tenha dado certo, ok? Grande abraço, vejo vocês semana que vem.